Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e aqui está a chave, segundo o seu poder que habita em nós. Irmão, a palavra está dizendo, feliz de ver você anotando, irmão, Deus te abençoe, você também, God bless you, God bless you. A palavra está dizendo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós. A matéria-prima para o teu milagre, ela não vai vir, ela já veio. Deus já depositou dentro do homem a matéria-prima que gera explosão, que é o dunamis de Deus. O dunamis de Deus, esse poder explosivo que gera transformação. O dunamis de Deus, esse poder explosivo que gera milagres. Deus não vai te dar, Deus já te deu. É por isso, irmão, que quem não sabe quem é, está cansado buscando conquistar aquilo que na cruz Deus já te deu. Irmão, o evangelho não é sobre conquista, evangelho é sobre herança. Tem muita gente tentando conquistar, tentando fazer, tentando se tornar aquilo que na cruz Jesus já conquistou, Ele já te tornou, Ele já te deu. Por isso que o sentido da vida é para dentro. Deus já colocou, irmão, só está adormecido. Você precisa deixar Ele trazer isso para fora. Ei, Gideão, vai nessa tua força. Que força, Deus? Eu sou menor da menor casa, estou escondido para os meus inimigos não me verem. Eu sou medroso. Ei, Gideão, só vai, que no caminho eu te explico. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Pega essa chave. Eu aprendi há alguns anos atrás que o sentido da vida é para dentro. Alguém pode dizer isso junto comigo? Diga, o sentido da vida é para dentro. Tem muita gente iludida achando que o sentido da vida é para fora. Então acredita que quando conquistar isso, vai ser feliz. Quando eu conquistar minha casa, vai ser feliz. Aí entra o vazio de você comprar a tua primeira casa própria e não se sentir pleno. Aí você fala, não, deve ser porque eu não mobilei ainda, não tem a minha cara. Aí você vai lá e mobília ela do seu jeito. E você ainda não está pleno, porque agora falta o carro. E depois do carro, falta a viagem. Depois da viagem, falta o jet ski. Depois do jet ski, falta o que for. E depois que a gente consegue comprar todas essas coisas, a gente percebe que nunca teve a ver com o que a gente podia comprar. Porque a felicidade não é o final do caminho, a felicidade é o caminho. Pega essa chave, irmão. As respostas, obrigado aí o voluntário que me deu força. As respostas já estão dentro, a identidade já está dentro, o desígnio já está dentro. Agora, sabe qual que é a loucura? A gente está fraco por fora, porque a gente está fraco por dentro. A gente está em crise do lado de fora, porque a gente está um caos do lado de dentro. Cara, isso é muito forte. A gente está com medo do lado de fora, porque a gente ainda não foi ativado do lado de dentro. Eu vou repetir isso, porque vai fazer sentido para alguém. Olha que loucura isso, irmão. A gente está fraco do lado de fora, porque na verdade estamos fracos do lado de dentro. Você percebe Paulo em cadeias, em cárceres, escrevendo cartas que hoje são as bases do Novo Testamento. Vai falar para Paulo que o problema era o que cercava ele. Paulo, irmão, está dentro de uma prisão cantando louvores, as portas se rompem. Paulo está dentro de uma masmorra, de uma prisão, escrevendo cartas que a gente lê e são a base do Novo Testamento até hoje. Paulo naufraga, chega numa ilha, picado por uma serpente, começa a curar pessoas. Não tinha tempo ruim para Paulo. Por quê? Porque os tempos eram favoráveis? Não, porque ele não era mais refém do tempo. Ele fala, agora eu considero... viver é Cristo, morrer é lucro. Irmão, Paulo entendeu que o sentido da vida era para dentro. Havia um leão que despertou dentro de Paulo. Então não importa o que diziam sobre ele, o que pensavam sobre ele, o que faziam contra ele. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso. E eu vou até no final, porque Deus disse que faria. Olha para mim, irmão, de verdade, pode parecer uma palavra de motivação. Até é. Mas eu estou falando de algo que pode despertar você a partir de hoje e para sempre. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, participando do podcast, e ela falou, André, fala para a gente como é que tem sido suas semanas. Eu falei, eu me sinto como um general no meio de uma guerra. E quando esse Covid cessou, está todo mundo vacinado, foi contido. Eu acho que eu vou ficar uma semana, um mês ou mais, num período sabático. Sem pensar em nada. Sem falar com ninguém. Sem pregar.
Porque, por enquanto, eu sinto que a gente está em períodos de guerra. E eu não posso parar de falar porque tem alguém que precisa ouvir aquilo que eu carrego. Eu preciso liberar esperança enquanto eu posso, para quantas pessoas eu puder, enquanto eu puder. Mas vai chegar um tempo em que essa tempestade vai cessar, e aí você descansa, porque daqui a pouco vem uma nova. O problema, irmão, é que às vezes a gente quer descansar no período da batalha. Olha que coisa louca, a Bíblia diz que Jesus dormia no barco e os discípulos estavam desesperados. Jesus estava em paz, por quê? Porque ele já havia dito, olha, vamos até o outro lado. E dormiu. Quando Jesus declara até onde você vai, você pode dormir, mesmo que haja tempestade, você vai chegar lá. Agora, nos últimos dias de Jesus, quando ele está no Getsêmani, a Bíblia diz que ele sente uma angústia mortal. Dos poros dele está saindo sangue. Então ele chama os discípulos e fala, cara, ora comigo, eu estou sentindo uma angústia mortal. O que acontece? Ele volta e os discípulos dormem. E ele acorda os caras e fala, cara, vocês não estão entendendo. Está se aproximando, eu vou tomar o cálice da ira de Deus, eu vou morrer como um pecador, eu vou morrer numa cruz. Orem comigo. E Jesus volta. De novo eles estão dormindo. Irmão, olha para mim. Tem muita gente dormindo quando deveria se posicionar e tentando se posicionar quando deveria estar dormindo. Qual que é a chave? Olha para Jesus, irmão, e faz o que ele está fazendo. Jesus está dormindo? Cara, eu vou dormir também. Ele sabe o que faz. Jesus está posicionado? Eu vou me posicionar também. Ele sabe o que faz. Você está comigo? Diga amém. Amém. Estamos fracos do lado de fora porque estamos fracos do lado de dentro. A gente olha para fora o tempo inteiro, mas vamos ser sinceros, a gente quase nunca olha para dentro. Irmão, a minha geração está em crise porque investe mais em academias do que já investiu em toda a sua história em autoconhecimento. E eu não estou dizendo para ninguém ficar gordinho, mas eu estou falando para você também conhecer um pouco mais a respeito de quem você é. Investimos em estética muito mais do que investimos em essência. Se você pegasse um terço do que você gasta com suplementação e investisse em terapia, se você pegasse o outro 2/3, isso vai fazer sentido para alguém. Pega o que você gasta, 1/3, coloca em terapia. A outra parte, coloca numa escola de ativação, seja um seminário, seja uma escola de ativação profética, seja uma viagem para algum lugar que te inspira, vai fazer o Supernatural School da Bethel, vai fazer o nosso college daqui a algum tempo, vai para o Carisma em BH, vai para algum lugar que vai ativar aquilo que você carrega. Senão a gente está como aquele exército, irmão, de ossos secos. A Bíblia diz que o profeta diz para aqueles ossos, ei, ossos, ouçam a voz do Senhor, e aqueles ossos então ficam de pé. E aí depois a Bíblia diz, então, quando o profeta orou para que o Espírito viesse sobre os ossos, eles passaram a viver. Irmão, nem todo mundo que está de pé está vivendo. Faz sentido? Aí eu vejo pessoas lindas por fora, em crise por dentro. Pessoas lindas por fora, vazias por dentro. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo olhando para fora e a gente quase nunca gasta tempo olhando para dentro. Eu tenho alguns rituais, cara. Um dos meus rituais, a Kezinha já sabe disso, a Cecília já sabe disso. Pela manhã eu passo o café e os meus primeiros minutos do dia eu não quero falar de problema nenhum. Pode estar tendo um incêndio no quarto do lado. Eu vou terminar de tomar o café e depois eu apago. E apago com café ainda, se bobear. Porque depois de um tempo eu percebi, se eu não tenho um tempo comigo, eu não estou bem para ter tempo com ninguém. E aí eu passo o café, sento. Amor, tem que... Tá, só um minutinho, vida. Só um minutinho. E aqueles 20 minutos, meia hora, eu não resolvo nada. Porque a partir do momento que eu saio da porta, toda mensagem que chega, eu preciso tomar uma decisão. Todo atendimento que faz, eu preciso dar uma palavra de sabedoria. Então, para eu estar bem com os outros, eu preciso estar bem comigo. E se eu não entendo que eu estou em crise, eu posso estar achando que eu estou voando, quando na verdade eu estou a ponto de parar. Se eu não entendo o que me move, eu fico refém dos estímulos. E quando eles faltam, eles me param. Você quer um exemplo? Se o meu combustível é a aprovação, o que vai me parar em algum momento é a rejeição. Eu preciso o tempo inteiro parar e avaliar o que te move, o que te alegra. André, por que você faz o que você faz? Por que você está indo para a igreja hoje? Por que você faz isso? Irmão, se você não parar para se responder e ter esse tempo com você
você vai achar que o problema está do lado de fora, quando na verdade sempre esteve do lado de dentro. É por isso que a gente vê tanto êxodo de brasileiros, inclusive dentro da América. Está no norte, agora está na Flórida, agora vai para não sei onde, agora está mudando para qual estado. E em alguns momentos faz todo sentido, você está migrando de acordo com o mercado de trabalho, ok. Mas tem muita gente achando que no próximo estado vai viver algo novo. O problema não é o estado que você está. Não é o estado que você mora, o problema é o estado que você está. Não é a Flórida que vai mudar a tua história. Não é o calor da Flórida que vai te alegrar. Não é o frio do norte que vai te abater. Não é a prosperidade da Califórnia que vai te abençoar. É o estado que você está, irmão. Começamos uma igreja brasileira num bairro chamado Little Haiti. Semana passada tinha 24 mil pessoas simultaneamente somando os 2 cultos. É Deus falando, eu não dependo do bairro, do lugar, não dependo nem do idioma. Eu movo americanos de outros estados para experimentar aquilo que você carrega. Então entende, não tem a ver com o estado que você mora, tem a ver com o estado que você está. Tem muito mais a ver com identidade do que com zip code. Só que ninguém fala isso pra gente. Por quê? Porque ninguém pode, cara, isso é muito forte, ninguém pode te vender a tua identidade, mas todo mundo pode vender algo para melhorar a tua estética. Então ninguém vai te falar isso. Ninguém vai te falar, alguém vai te falar, isso vai te fazer feliz, essa viagem vai te fazer feliz, essa casa vai te fazer feliz. É isso que a mídia faz. Irmão, assiste esse filme chamado Cidadão Kane, fala sobre a força das mídias. Eu não quero aqui entrar com teoria de conspiração, mas desde que o mundo é mundo e desde que a mídia existe, estão tentando vender algo pra gente. E qual é a força da mídia? É sempre tentar vender uma ideia pra você, de que você não vai ser feliz até que você tenha aquilo que ele quer te vender. Porque o mundo, irmão, sempre vai apresentar um problema para te vender a solução. Aí você é um homem de negócio, você vê um comercial de um cara colocando um bom relógio, uma boa roupa, entrando no carro, você fala, eu preciso desse carro. Eu preciso desse relógio. Eu preciso dessa casa. E você vai investindo palácios do lado de fora, enquanto você está um sepulcro caiado do lado de dentro. Irmão, vamos ser sinceros. A gente vê bilionários que tiram a própria vida porque se tornaram milionários. O problema dele não era a fortuna, o problema dele era a pobreza. Ele era tão pobre que ele só tinha o dinheiro. E quando ele perde um pouco do que tem, ele percebe que ele se perdeu, ele nem sabe quem é. Tem um documentário no Netflix chamado Código Gates. E eu achei incrível. Uma vez por ano ele para tudo, vai para um chalé, leva um conjunto de livros e ele fica lá tendo tempo com ele. E ele passa semanas lá, e de lá ele sai com decisões para todo ano da Microsoft, para o grupo deles. É comum, alguns homens que nos inspiram, eles fazem a mesma coisa. Presidentes sempre fizeram isso, grandes CEOs sempre fizeram isso, atletas sempre fizeram isso. Assiste o documentário do Senna, você vai perceber como que ele era introspectivo. É por isso que algumas pessoas têm um grau de autismo e por isso são tão geniais. Por quê? Porque a forma como elas são introspectivas faz com que elas criem uma identidade e uma direção. Tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away.
makes his heart so light. Everything will be alright. Dinâmica que é tão própria que não tem nem espaço para a opinião dos outros. Eles estão criando algo de dentro para fora. Desculpa, irmão, se eu estou me estendendo muito, mas eu preciso pregar sobre isso hoje. Alguém está recebendo? Diga amém. É por isso que é possível um compositor não ouvir ou um pintor não enxergar, porque ele acessou o mundo interior. E ele só está trazendo para fora aquilo que ele já acessou dentro. A chave que vai mudar a nossa história se chama consciência. Sabe o que é o poder da consciência? É quando a gente desacelera e lembra do que a gente carrega. E deixa isso tão pulsante a ponto disso transbordar por onde a gente passa. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu já vi isso em inúmeros momentos e você vai lembrar de algum momento que você viveu isso também. Você está prestes a entrar numa sala de julgamento, você está prestes a entrar numa sessão com a imigração, você está prestes a entrar numa reunião e você precisa fechar um contrato importante, você está prestes a fazer algo que vai mudar a tua história. Alguém já passou por um momento assim? Você pode se desesperar, ou você pode trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Eu carrego o poder de ressurreição dentro de mim, eu carrego o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Pai, ativa como águas sendo agitadas dentro de mim, para que essa situação seja afetada por aquilo que eu carrego. Pai, coloca para fora a vida que o Senhor já depositou dentro. Eu lembro que eu vi um testemunho de um pastor americano alguns anos atrás, e ele falava que em alguns momentos, antes de entrar até em alguns comércios, ele pratica isso, essa meditação para acessar quem ele de fato é e o que ele carrega. E ele tem inúmeros testemunhos de lugares que às vezes ele vai comprar um remédio e ele começa a trazer a consciência do poder de vida que habita nele, começa a trazer a consciência do poder de milagres que existe em Deus. E ele tem inúmeros testemunhos dele entrar numa farmácia e alguém, cara, isso é diferente. Alguém já passou por isso? Você é cristão? Por que isso acontece? Porque está tão nítido em nós aquilo que a gente carrega, que quem está com sede ao nosso redor vai perceber que em nós existe uma fonte. Irmão, a coça anseia pelas águas e ela corre por conta do cheiro. A água não tem cheiro, mas para quem tem sede, tem. A palavra está dizendo, Cristo em nós é a esperança da glória. Por quê? Porque quem sabe a fonte que carrega está pronto para liberar sobre quem tem sede. Existe um leão dentro de nós, irmão. Nós somos quem ele diz que nós somos. Existe um leão dentro de nós. O problema é que tem muita gente miando quando já deveria estar rugindo, irmão. Para de miar, porque ninguém que se compadece de você pode mudar a tua história. Começa a rugir, porque aquele que já mudou a história só está esperando o teu primeiro passo de fé.